Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli. Ele que é autor da Madras Editora, sabe tudo das escolas iniciáticas, maçom, mestre místico, estudioso, palestrante. Está com a gente na Pax há mais de 30 anos e hoje ele vai falar sobre a carta Os Lírios, do baralho Petit Lenormand. Já estou prontíssima para aprender, anotar tudo e vamos junto, né? Vamos dar boas-vindas ao querido Alexandre Garzelli, que já deve estar por aí, porque ele sempre cumpre o horário direitinho. E vamos lá. Cadê? Esse negócio tá meio maluco hoje. Aqui. Vamos lá. A gente imagina que é o mantra 1, né, família Pax? E aí, Ale, tudo bom? Olá, tudo bem, Carmen? Como é que você tá? Tá tranquila a altura aí? Tá excelente, tá perfeito. Tá bom. Ó os fogos, ó. Já é o pré-carnaval, né? Aqui tá tendo fogos direto, nem te falo. A gente já comemora já, né? Eu nunca vou entender como é que a gente aciona isso e eu nem sei como desativar essas coisas. Eu tenho que falar com meus sobrinhos demolês, que aí eles me ensinam a desativar fogos, balões, esses efeitos todos aí. Mas é legal, É fica legal, animado, fica animado. é legal, Ainda é mais legal. na semana do carnaval, né? Com certeza, né? A semana do carnaval, É, realmente, carnaval esse ano vai ser no vulcão, né? Essa já- temperatura do jeito que tá. Ah, hoje tá um dia assim trágico, né? Sem nuvem no céu, o sol brilhando, esse é, calor, né? Poxa, a gente é. já tá com o céu nublado, um vento, uma chuva. Ah! Ó, mas tá chegando, porque pelo menos no meu canal do Tempo, meu não, o canal do Tempo Internacional mostra a tempestade com raio, trovão, hoje e amanhã. Tá Graças a Deus, chegando, tá em algum lugar. Vou graças a mandar tudo aí para sua casa, Santo André. A Mas nuvenzinha em cima do seu apartamento, não é nem no isso. prédio. Tinha que ser como aquele carro da família Adams, né? Que É. chovia só em cima do carro. Aqui é quase igual, viu? Não, Muito bom. eu acho que a chuva devia cair só no asfalto, onde tem terra, não, porque faz muita Exatamente. confusão. Bom, por falar em chuva, né? Falar em natureza, a gente vai conversar hoje, né? Eu vi aí a tua introdução sobre uma carta, mais uma carta floral do baralho Petit Lenormand, que é um Aham, baralho que ele tem cartas florais, não apenas essas, existem outras, até algumas que a gente já comentou aqui. E até, Carmen, aham. antes de começar, às vezes algumas pessoas perguntam, né? Nossa, que baralho é esse que você utiliza nas lives com a Carmen? Aí eu vou mostrar as costas do baralho, dá para a gente ver que tem aqui um pássaro azul, né? É, Então, esse baralho específico ele é chamado de Bluebird Lenormand, né? Pássaro aham. azul Lenormand. Existem centenas, Carmen, de Lenormand, como tem centenas e centenas e centenas de baralhos de tarô. E quando as pessoas perguntam, poxa, mas qual Lenormand eu deveria comprar? Eu devo comprar um igual ao teu? Não, porque na verdade nós precisamos entender que tanto o tarô como o Lenormand eles têm uma egrégora, eles têm uma tônica vibracional. Cada baralho tem sua tônica vibracional. E não é o terapeuta oracular que escolhe o baralho. Ah, É o baralho que escolhe o terapeuta oracular. Por adorei. isso que é bom, né? Tem lojas, Carmen, assim incríveis, incríveis. Aqui em Santo André, eles inauguraram agora uma loja recentemente, é o pessoal da Pavão Branco. Até bonito esse nome, né? Pavão Branco. Carmen, você entra, imagina a loja da Pax, né, que todos os amigos e amigas conhecem, só que é o seguinte, imagina aquela loja, só que repleta só de tarô e só de Lenormands. Nossa, Então, quando você vai numa loja dessa, não chega e compra o primeiro. Não. Fica olhando todas aquelas caixas, peça para ver, porque você pode ver todas, né? Que eles já deixam de propósito aberto para as pessoas ver. que E legal. é o baralho que vai te escolher, não é o contrário. É exatamente como comprar cristal. Não é a pessoa que vai lá e escolhe um cristal, é o cristal que escolhe a pessoa. E isso com os baralhos não é diferente, tá? É. E tem muitas variações de Lenormand, porque Lenormand
É muito interessante, eu estava pesquisando isso, você sabe que o seu amigo adora dessas coisas, né? Existem, Carmen, as escolas de Lenormand. Você tem a escola alemã, a escola holandesa, a escola francesa, a escola italiana, a escola brasileira, que aqui no Brasil já puxa mais para o aspecto do baralho cigano, né? Que ele tem uma nítida inspiração no Lenormand, Sim, né? claro. E é engraçado que cada escola, aí variam métodos. Dependendo da escola, método, as tiragens, como é que você vai fazer. Então, olha, é o mundo, Carmen. O mundo, não, um universo. Cada escola é um universo de informações novas, né? Muito Eu, bom. evidentemente, gosto muito, obviamente, né, da escola francesa, a alemã, que é uma das mais antigas. Bom, dá para olhar o meu visual. As pessoas perguntam, sério que você gosta da escola francesa? É, por que Então é bem. será, né? A gente não ia desconfiar. Então. E olha só o estilo dos lírios desse Bluebird de Lenormand. Você vê, Carmen, que é um tipo de pintura, de desenho muito clássico, né? E aqui a gente Antigo, vê, né? olha esse rei de espadas que acompanha aqui no Uhum, canto da carta, né? uhum. Então, estes são os lírios Lenormand. Como sempre, o que a gente precisa analisar aqui? Primeira coisa, o número da carta, que é número 30. Então, os lírios são a carta número 30. Aí, a gente precisa entrar na numerologia, se a gente quiser saber sobre o que essa carta aqui vai falar. 30, 3 mais 0 igual a 3. Então, esta carta é regida pelo número 3. O número 3, ele tem relação com assuntos sociais. Então, esse já é um primeiro ponto. Uma carta como os lírios aparece no teu jogo, você vai ter que lidar com relações humanas, com assuntos sociais. É uma carta que tem a ver com mente. Então, é uma carta muito mental. Tem a ver com raciocínio, tem a ver com lógica, tem a ver com razão. Ela tem a ver com irmãos, ela tem a ver com vizinhos, ela tem a ver até com primos, né? Porque a terceira casa zodiacal, já pegando um pouco a astrologia, aonde fica o signo de Gêmeos, apesar de que quem rege os lírios de Lenormand é o signo de Libra, tá? Mas estamos falando da terceira casa por causa do 30, por causa do número 3. Uhum. A terceira casa é uma casa aonde você vai falar dos teus primeiros estudos, estudos que vão até o colegial. Faculdade, pós-graduação, MBA são assuntos da nona casa zodiacal, esses estudos superiores. Na terceira casa, você tem até o que antigamente chamava de colegial, hoje a gente chama de ensino médio. E é uma casa que a gente fala dos irmãos, né? Até porque quando a gente fala sobre Castor e Pólux, né, na mitologia grega, né? Então você tem esse aspecto dos irmãos. E não só irmãos, primos, né? Às vezes é uma coisa que eu falo, Cari, a terceira casa é tão curiosa, é a casa dos amigos breves, dos amigos passageiros. O que são amigos breves? O que são amigos passageiros? São aqueles que eles vão permanecer uma estação na tua vida. Mas eles não vão ficar décadas, eles não vão ficar anos, né? E não assim, porque, digamos assim, não sejam bons amigos. Não, é aquela pessoa que chega para ficar aquela estação, muitas vezes para cumprir alguma função, e quando a função é cumprida, a pessoa se vai, né? E às vezes nós também podemos ser amigos passageiros na vida de alguém. A gente chega para auxiliar uma pessoa, auxiliou depois, né? Então é muito interessante todas essas questões por causa do número 3. Então é uma carta social, é uma casa associada a relações humanas, à mente, à expressão, comunicação, a amigos passageiros, irmãos, primos. Então a gente vê que ela tem um ar jovial. E lírios, né, é uma carta no Lenormand também associado a aspectos da jovialidade.
Então, a gente precisa, a gente comenta com esses detalhes nas lives que a gente faz aqui com a Carmen, a gente precisa todo um detalhamento do porquê da carta. Quer dizer, não é apenas decorar o significado da carta. Já pensou se a gente decora, Carmen, e no meio da consulta a gente esquece o que a gente decorou? Então você precisa ter referência de número. Claro. Então, peraí, se eu esquecer, digamos, vamos dizer que eu esqueço o que a simbologia dos lírios. Mas peraí, tem um número aqui para me ajudar. Tem uma carta de baralho aqui para me ajudar. Tem uma casa zodiacal e com este conjunto me ajuda a explicar os lírios. Né? Então, essa é uma forma muito mais interessante de você aprender qualquer oráculo do que ficar decorando significado. Né? Então, é muito interessante também o rei. Então, esse rei aqui, vamos olhar ele aqui agora, que rei é? O rei de espadas. Atenção, vai começar o show de mágica. Começou. Então, olha aqui, no que a Carmen piscou para tomar água, ó, já apareceu um rei de espadas aqui do lado. Então, a gente tem um aqui, né, de um baralho muito clássico, antigo, muito bonito, né? Um dia ainda vou achar esse baralho aqui, Carmen. E a gente tem aqui o rei de espadas do baralho comum, que todo mundo conhece, né? Bom, o negócio é o seguinte, o que a gente sabe sobre reis? Não importa se é de espadas, de copas, né, de ouros, né, ou de paus. A gente sabe que reis representam poder. Então, os lírios representam uma carta relacionada a algum tipo de poder. Agora, vamos compreender o rei de espadas. Aí a gente tem que pegar, e aí a mágica vai aumentando, a gente tem que pegar a árvore da vida, né? Se você é um amigo ou uma amiga da Pax Universal novo nas lives de segunda, seja bem-vindo, mas então você não sabe, mas o resto do Brasil já sabe que a minha árvore da vida está invertida, porque eu me filmo invertido. Então é sempre bom explicar isso para quem está chegando agora. Nossa, a árvore dele é meio diferente. Não, aqui é inversão de câmera, é uma árvore como a de todo mundo, só que ela parece invertida. Os reis, eles ocupam, Carmen, aqui, ó, essa séfira aqui, ó, que é a séfira número 2 da árvore da vida. Então, todos os reis ficam na séfira número 2, que na árvore da vida, esse triângulo superior, vou até cortar para todo mundo entender bem, ó, esse triângulo superior aqui da árvore da vida é associado ao plano espiritual, é associado ao elemento fogo. Então, qualquer carta que cai nessas 3 posições está associada a este plano superior da árvore da vida. Então, agora que a gente explicou isso, vamos entender o rei de espadas. Bom, primeiro, rei é elemento fogo. Então, todos os reis são associados ao elemento fogo. Só que esse aqui é um rei de espadas. No ocultismo clássico, a gente tem 4 armas. A gente chama de armas mágicas no ocultismo clássico. Nós temos os pentáculos, que no baralho comum é o naipe de ouros, associado ao elemento terra. Nós temos as espadas, que no baralho comum também não muda. Se chama espadas associadas ao elemento ar. Nós temos taças, que no baralho comum é o naipe de copas, aquele do coraçãozinho, associado ao elemento água. E nós temos o naipe de bastões, os bastões no ocultismo clássico, que no baralho comum é o naipe de paus, associado ao elemento fogo. Agora, vamos começar a criar um vocabulário da cartomancia hermética,
Então é um vocabulário que a gente vai juntar a árvore da vida com elementos e também com a figura da corte, que é o rei. Bom, rei é fogo. Todos os reis são fogo. Legal. Mas esse aqui é um rei de espadas. Então eu não vou falar rei de espadas, eu vou falar fogo de ar, porque espadas é elemento ar. Fogo de ar. Aí eu preciso me lembrar em que nível da árvore da vida o rei está. Eu mostrei aquele triângulo superior e falei que aquele triângulo é associado também ao elemento fogo. Então vai ficar assim: rei, fogo, de espadas, fogo de ar, no nível do fogo. Então, eu tenho dois elementos fogo e um elemento ar. Então, esse rei é definido pela duplicidade do elemento fogo e ele tem um elemento ar. Então, o que está acontecendo? O fogo é maior. A gente sabe que a espada é uma arma. Espada lembra guerreiros, estrategistas militares, pessoas muito perspicazes, pessoas muito associadas à ação. Então, Carmen, esse rei, ele pode ser assim, ele pode ter uma duplicidade. Ele pode ser, ao mesmo tempo, um líder, um estrategista, um diplomata, alguém que inspira os outros a seguir a sua liderança, como ele pode ser também uma pessoa um pouco fria, um pouco dura. Seria um adversário a ser temido, porque a mente dele é muito rápida, porque ele é muito estrategista. E o X da questão, né? Adora uma batalha. Então é interessante, porque a gente observa alguns reis e até pensa, olhando para alguns, né? Ah, legal, esses reis chegaram à coroa porque eles herdaram isso de uma linhagem real. É como acontece normalmente, né? O rei de espadas, cara, e muitas vezes não. O rei de espadas, ele conquistou o trono através de uma batalha. Ele depois, né, a dinastia que estava antes, aí ele assume, aí começa a dinastia dele. Então, esses personagens aparecem muito em filmes, para quem gosta, né, medievais, filmes de aventura, aonde vai lá o rei, que na verdade ele nem é rei, mas ele é um líder dentro da comunidade. Tem lá um rei que também é um déspota, né? Tá lá maltratando todo mundo. Aí ele reúne poucos amigos, né? De início, aí vamos fazer alguma coisa, porque não dá para aguentar esse rei. E aí depois vai, né? O povo todo atrás deles, toma um castelo, depois o rei. Isso aconteceu na história muitas vezes, né? Isso chegou a ocorrer no planeta muitas vezes, né? Como é o caso, né? Do rei Arthur, que, na verdade, no início, quando ele era menino, nem ele sabia que era rei. Ele não tinha consciência, porque isso foi ocultado dele. Para quem não sabe, o Arthur é filho de Uther Pendragon. Mas o pai dele era um rei que aprontava, né, mesmo. Né? E o pai dele, por exemplo, assumiu o poder violentamente, né, matando o Duque de Cornwall, que na Inglaterra era o senhor da Cornualha, né? E ele toma a Igraine, que é a esposa, né? Quando ele mata esse duque, ele até toma o castelo, toma a esposa, e da união da Igraine com Uther, nasce o Pendragon, né? Aí o Merlin, sempre nas brumas, né? Por detrás de toda essa trama, olha, esse menino eu vou pegar, eu vou sumir com ele, eu vou treiná-lo, porque a linhagem Pendragon não vai acabar. O Uther agora teve um filho, mas eu espero que o Arthur Pendragon seja melhor que o pai, porque se a gente tiver um outro Uther Pendragon, ninguém aguenta. A Inglaterra não vai aguentar. Então é interessante porque os reis de espadas,
eles são personagens intensos, né? Então eles podem ser tanto líderes inspiradores benéficos, quanto também eles podem ser déspotas, podem ser tiranos, né? Então o lírio é uma carta do Lenormand que ele tem uma certa dualidade. A gente vai daqui a pouco falar sobre isso também, tá? A própria planta lírio é uma planta de dualidade. E já já eu vou explicar por quê, algo que a Carmen vai achar interessante saber. Por que, que o lírio está ligado à dualidade? Já a gente vai falar sobre isso daí. Só que já que a gente, né, mostrou o lírio, o Lenormand, a gente mostrou aqui o rei de espadas. Olha, do tarô elo cósmico da nossa querida Bá Veneziane, olha esse rei de espadas. Que aqui, lindo. gente, já é tarô. Aqui, né? E aqui é interessante, Carmen, porque dá uma olhada se você consegue ver a espada desse rei. Você está conseguindo ver? Você está vendo que a espada dele, ele não está segurando a espada reta? Ela Não. ela tá um pouquinho inclinada aqui, ó, que tá perto da asa, né? Eu vi. Ela tá meio, agora dá para ver, ó, na diagonal. Olha os detalhes. A gente vê a rainha de espadas, a rainha tá sentadinha, segurando a espada reta. Engraçado, mas o rei, ele segura a espada um pouco inclinada. Sabe por quê? Ele tá com vontade de levantar do trono e sair correndo para agir. Então, ele já está meio assim, ele já está meio, né, traduzindo. Será que esse rei, ele denota uma certa impaciência? Carmen, rei de espadas do tarô são aquelas pessoas, né, que atingem o poder, mas tem um pouquinho de dificuldade para delegar as coisas. Até delegam, eu diria assim. Até tentam delegar, mas se demora muito, a pessoa vai lá e faz a coisa. Então, é incrível, porque não conseguem esperar. Tem aí um pouco de um arquétipo, até um pouquinho ariano, né? Que às vezes os arianos têm essa urgência, essa emergência. Isso a minha amiga conhece. Bem, né? Eu já te falo que eu sou assim mesmo. Eu peço alguma coisa, demorou, eu já fiz, entendeu? Já foi. Quando a pessoa vê, a Carmen já passou aqui, já fez. Ah, mas quando que ela passou aqui? Há uma semana atrás. É um negócio assim, bem interessante, né? Então, um rei muito bonito, mas a gente vê, né? Aqui a Bá Veneziane colocou asas, né? Porque ela relacionou o naipe de espadas inteiro aos elementais do ar. Então é um naipe que você tem didins, você tem anjos, você tem silfos, e o próprio rei aqui, com essa cor azul e branco, é um rei também um pouco hermoriano, né, Carmen? A cor aqui, né, azul e branco é um negócio, né? E ela colocou bem um aspecto ruivo, né? Que ele tem um quê também meio de irlandês, meio de viking. Eu sei que esse tarô aqui realmente, a Carmen também tem o dela, autografado pela dupla que escreveu, né? É uma pintura, né? Realmente esse tarô é uma pintura mesmo. Então, é muito interessante porque rei de espadas, seja no tarô, seja no baralho comum, a gente já entendeu que é um rei meio bélico. Só que é o seguinte, não é só o rei. A família, a corte real de espadas é uma corte problemática. A pessoa mais centrada é a rainha de espadas, porque ela tem certos ares da justiça, deusa Têmis, a deusa Atena, ou Minerva para os romanos, né? Ou Maat para os egípcios, que são divindades mais centradas, até porque elas julgam. Agora, se você pegar o rei de espadas, o cavaleiro de espadas, apareceu um joia aqui, eu já não falo mais nada. Pegar o rei de espadas, o cavaleiro de espadas, e você pegar o pajem de espadas, é um povo, Carmen, que gosta da arena, da batalha, do torneio, da justa, do combate. E agora é que eu vou, justamente por isso, contar uma história da dualidade do lírio, tá? Mas antes vamos falar do que todo mundo conhece sobre lírio. Bom, lírio é branco, a gente viu até aqui na carta, né, do Lenormand,
Isso aqui é o lírio tradicional, né? Ele tem essa É. coloração branca, né? E os lírios, eles são muito associados à paz, eles são muito Sim. associados à pureza, tanto a paz universal quanto a paz de espírito tem ligação com os lírios. Eles são associados a uma inocência, eles são associados à virgindade. O lírio representa algo que é imaculado. Eles representam também uma pureza, um reto pensar, um reto falar, um reto agir que você necessita para atingir a ascensão. Não é à Sim. toa que o quarto raio, Serapis Bey, o que nós temos no quarto raio? É o raio da disciplina, é o raio da pureza, é o raio da concentração, da ascensão, do plano imaculado, do domínio da ciência da ressurreição. Então, a ascensão vai demandar que nós regressemos a uma pureza original, que a gente se lápide, se regenere, se repare, se purifique. E quando chegamos a um grau de purificação que nos permite sermos a pura essência de Deus em nós, em pensamentos, palavras, ações, você transcende e ascensiona. Não é à toa que o arcanjo Gabriel, ele carrega em uma mão lírios. E é muito interessante, né? Porque sabe o que ele carrega na outra mão, Carmen? Porque ele tem duas mãos, né? Numa, os lírios, que a gente explicou o significado. Mas na outra mão, muitas vezes, o Gabriel, em esculturas ou em quadros, a gente vê ele segurando um bastão, que representa comando, representa autoridade. Porque o arcanjo Gabriel é um arcanjo que muitas vezes ele precisa colocar ordem em certos assuntos, né? Principalmente quando a humanidade apronta, né? Então, às vezes, o arcanjo Gabriel ele vinha, olha, vocês estão um pouquinho demais, tá? Eu vou pegar esse bastão aqui e eu vou colocar todo mundo no nível de novo, né? Então, ele é um arcanjo. As pessoas olham, né? E veem o arcanjo Miguel como arcanjo guerreiro, coisa e tal, e acham, né? Nossa, o Miguel é um arcanjo assim. É porque o povo não conhece o lado disciplinador do arcanjo Gabriel, né? Que a gente vê nos filmes, né? E é muito engraçado, em todos os filmes de ficção, de aventura, que aparece o arcanjo Gabriel, Carmen, ele aparece com um elemento disciplinador, né? Até um dos clássicos eu conto, né? Porque eu sou o Cine News da Carmen sou eu. Então eu informo ela tudo que é de cinema, é o que passo para ela. No filme Constantine, com o ator Keanu Reeves, nesse filme Constantine, quem assistiu tem lá a Tilda Swinton, que é aquela atriz maravilhosa, ela faz o arcanjo Gabriel. Mas Carmen é um arcanjo Gabriel tão peralta, porque a humanidade chega num nível de degradação, e aí ela, que é o arcanjo Gabriel, fala, então vocês vão ver. Vocês não se tocam, né? Vocês não se voltam para Deus, vocês não são amorosos, vocês não praticam a empatia, vocês aprontam. Então, eu vou mostrar para vocês o terror para ver se vocês se voltam para o amor, né? E é um filme, olha, Constantine, quem não assistiu, assista. Tem uma simbologia ocultista e Constantine é baseado na história em quadrinhos, né, da Vertigo, Constantine. Ele é um personagem, ele é um ocultista, viu, Carmen? Mas ele é um ocultista meio underground. Ele é um camarada assim, que ele lida com os dois lados, assim, mas, eu coleciono a revista, é bárbaro. É o momento geek, né? Geek, de cultura geek nerd da sua tarde de segunda, esse momento aqui. Mas é interessante que a moçada estiver assistindo, e eles sempre veem as nossas lives, eles adoram, né? Porque é muito do tempo deles, o universo deles, né? Então o Gabriel, ele tem esse aspecto. Agora, eu estou explicando isso, né? O lírio branco,
é toda essa pureza. Só que é o seguinte, lírio não tem só branco. Também você tem o lírio vermelho. E, Carmen, o lírio vermelho, ele é o oposto do lírio branco. É bem yin e yang. O lírio vermelho, ele representa paixão. Mas assim, um pouco irracionais, um pouco incontidas, um pouco violentas. Na mitologia, dizem que as portas do inferno são adornadas com lírios vermelhos. Vai vendo só o nível que a coisa vai chegando. E tem uma história, assim, incrível. Mas, poxa, por que o lírio vermelho ele ficou com essa fama? Ah, e outra, o aroma. É interessante que o aroma do lírio vermelho, a fragrância dele, é algo que mistura, como se fosse, Carmen, algo, mesclagem de mel com pimenta. Então, olha que engraçado isso. Olha que engraçado. O mel, que representa a doçura, mas a gente sabe que pimenta é uma coisa complicada. Então, tem essa dualidade, né? E tem uma história mitológica que fala o seguinte: tudo isso por causa da carta O Lírio Petit Lenormand, para as pessoas entenderem o que significa essa carta, né? Na mitologia grega, existem muitos casos, histórias, romances, amores proibidos, né? O lírio vermelho, ele representa os amores proibidos, ele representa as paixões proibidas. Havia um jovem espartano, quer dizer, se ele era espartano, a gente conhece esse povo de Esparta. Quem viu o filme 300, né? Gente, espartano, eles amavam a batalha, né? Eles pediam para ter uma batalha porque a vida deles era guerra, era treinamento militar e coisa e tal, né? E tem um jovem que nasce entre eles, ele é espartano, chamado Jacinto. Só que o Jacinto, ele era, Carmen, assim, tipo top model. Era o top model da época, né? Qualquer fashion week chamaria ele para desfilar. Então ele era muito bonito. Ele era tão bonito que os deuses, Carmen, e as deusas o cortejavam. É o contrário, né? São os humanos que cortejam os deuses. Não, mas no caso dele, a coisa inverteu. Ele possuía, né? Era tão perfeito, né? No sentido de uma beleza estética, que deusas e deusas todos queriam conversar, ter, né, com Jacinto. E nesses diálogos, interações com as divindades, Jacinto dava mais atenção. Carmen, perguntar para você, qual é o deus mais bonito da mitologia greco-romana? Né? Ele brilha muito e você gosta, né? Associado a algo que você, associado a algo que você gosta muito. Você gosta? Eu adoro o céu. O céu e o sol. E o sol, sim, claro. Isso, para os romanos, Apolo, que os Apolo, gregos são Hélios, né? Apolo. Então, imagina o que acontece. Jacinto, ele conversava mais com Apolo, né? Porque Apolo também, né? Apolo também é um dos que também iria em qualquer desfile, podia chamar o Apolo, porque ele fechava realmente o comércio, como o pessoal fala, né? Então, o Apolo e Jacinto conversavam, não sei o que, coisa e tal. Aí, isso deu um problema, porque tinha um outro deus chamado Zéfiro, que ele é o vento oeste, né? Ele é esposo da deusa Íris, e o nome arco-íris é por causa dessa deusa Íris, porque os tamancos dela é que formam o arco-íris, né? Nossa, nunca soube disso. É Vou uma até anotar. divindade grega, a deusa Íris, né? A deusa Íris é que ela, no nosso taroelo cósmico, você pode ver depois aí, Carmen, é lindo, porque é o arcano 14, que é a temperança. E essa deusa Íris,
ela era não era uma serviçal, porque ela tinha, como se fosse uma governanta, mas exclusiva da deusa Hera, e ela Uhum. servia água do rio Estige e ambrosia para os deuses do Olimpo quando eles voltavam das suas missões. E o esposo dela, né, era o Zéfiro, que é o vento oeste. Agora é interessante porque aí Zéfiro, mas é impressionante, Jacinto dá mais atenção para Apolo do que para os outros deuses. E Zéfiro, ele tem um lado, Carmen, assim, ciumento. E um belo dia, o Jacinto e o Apolo estão atirando disco, que é aquele esporte olímpico, né? Isso aí. E aí o Zéfiro está lá escondido. Ah, é? Você dá atenção mais para Apolo, você vai ver. Zéfiro, ele é o deus do vento oeste, ele muda as correntes. O Jacinto joga o disco, o Uhum. vento faz com que o disco volte para cima do Jacinto, o atinge na cabeça e ele morre, né? Então, e quando o disco atinge, aí aquela cor vermelha, né? Mas aí o Apolo fala, puxa, agora o que, que vai acontecer? Hades, ele vai ganhar. Porque Hades, que é do subterrâneo, Hades, que é das garagens inferiores, né? Aquele que hoje a gente chama de inferno, né, cara? É. O Hades, né? Ele, quem morria, o Hades às vezes vinha e pegava. Então ele pensa, nossa, mas agora o Hades vai ficar para sempre com o Jacinto. E aí aquele menino está coberto de vermelho, porque ele foi machucado, e o Apolo transforma Jacinto no lírio vermelho, para Olha, enganar e ele não ser puxado pelo Hades. Né? Então, olha que tragicomédia, né? Greco-romana, mas lembra até um pouco também de novela mexicana, né? É um negócio assim, né? Agora, eu quero mostrar, cara, ó, o Rei de Espadas está aqui, a gente já conhece. Olha no tarô quem é o Zéfiro. Olha isso aqui. É o pajem de espadas. Né? Ó, dá para ver bem, Carmen? Será que os amigos estão super conseguindo? bem. Tá dando para ver. Agora, olha, Carmen, o jeitinho dele. Olha o tipinho. É. Ele tem essa carinha, né? Bem jovial, a gente pode ver aqui, né? Ele tem esse rosto até um pouco de Peter Pan, mas ninguém se engane com esse jovem, com esse rostinho angelical, porque ele é Zéfiro. E Zéfiro, Carmen, é um deus. Ele adorava intriga, diz que me diz, fofoca. E ele não media muitas consequências dos boatos que ele espalhava. E os boatos que ele espalhava criavam depois confusões, não só no Olimpo, mas também para os humanos, né? Então, aqui é um arcano de tarô que, quando ele aparece no jogo, a gente fala assim, gente, cuidado com a palavra, cuidado com a boca, cuidado com a língua. Olha o que você vai dizer, pensa antes de dizer, e se puder não dizer nada, ficar em silêncio, melhor. Então, é interessante porque, voltando, né, ao lírio, e você viu uma coisa, Carmen, como eles se vestem no naipe de espadas? Olha isso aqui, todos Chique, né? cheios de armadura. Por isso que eu falei, é uma família bélica, né? É uma família pronta para a guerra, né? Esse lembra até um anjo mesmo, né? As asas que a Bá colocou aqui. E ó o detalhe, ó. É que a gente fala que o pajem e o cavaleiro de espadas, eles são meio que filhos do rei e da rainha, né? Igual o pai dele, que é o rei, ó a espada inclinadinha, ó. Impaciente, não fica quieto, não para quieto, né? Só que a impaciência do Zéfiro é uma impaciência mais verbal, mais da língua. Ele fala primeiro e pensa depois. Isso dá cada problema, gente, vocês não têm ideia. Cada problema que começa falando disso aí, né? E aqui, voltando no lírio, é uma carta, por exemplo, os reis franceses, isso é interessante, eles escolheram o lírio, isso é uma escolha da realeza francesa, para representar prosperidade, fartura, abundância e riqueza material.
Por isso que nos entalhes de madeira, por isso que em afrescos dos palácios na França, em pinturas, você vê muito lírio, porque os reis e rainhas adotaram o lírio como um símbolo de prosperidade, fartura, abundância e riqueza material. Então, o que a gente pode dizer sobre a carta do lírio? É uma carta boa? Sim, é uma carta boa, só que a gente precisa, a fim de que a bondade da carta permaneça, ter certos cuidados. O lírio, quando ele aparece num jogo, o consulente pode estar entrando em uma fase de paz, de equilíbrio, mas esse equilíbrio, essa harmonia, depende muito de um resgate. A pessoa se autorresgatar a sua pureza original. E aí a gente está falando da criança interior. Sim. Você viu a carinha, né, do pajem de espadas? Acabei de mostrar. Eu vi. É um menino, né? Então, a gente voltar a uma pureza interna, voltarmos para a nossa criança interior, porque quando nós éramos crianças, né, hoje em dia está meio difícil, sabe, Camila? Eu falo quando nós éramos, eu que sou lá dos anos 70, porque hoje, infelizmente, a maneira que se cria, e isso é um fato, se cria para a competitividade, Pois é. se cria para o conflito, se cria, você tem que ser o número um, você tem que chegar na frente, tem que chegar em primeiro lugar. Carmen, isso cria uma geração, e a gente está vendo os problemas do mundo, Sim. né? Mas quando te vê as crianças de outrora, a criança, ela chega num grupo de crianças, chegava e brincava. Então não interessa quem é filho de quem, se é de uma classe social alta, se não é, né? A questão era aquela brincadeira, aquele agora. A imaginação. Então, uma geração do Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma geração que imaginava, né, que os primeiros desenhos do Disney tinham uma imaginação muito rica, muito ativa, né? Então, a gente vê que esta inocência, a gente fala agora de 2025, ela foi há muito perdida. Então, a carta é equilíbrio, é harmonia, é paz, é felicidade, mas isso requer um restaurar de onde você veio, quem você realmente é em essência. E quem nos responde isso é a nossa criança interior, né? Sim. E, então é um detalhe primeiro. Um segundo ponto dos lírios de Lenormand, olha, é uma carta que representa possibilidades inovadoras dentro de um novo ciclo. Então, também é muito interessante isso. É uma vida nova, é um lugar novo para se viver, é a possibilidade de um projeto, de uma meta, de um negócio que tende a ser inovador. Porque aí você pega a energia da criatividade do elemento ar, que a carta é muito ligada, como já explicamos, ao elemento ar. E já que eu estou ficando mais ou menos sem ar, agora é a hora da aguinha e já a gente volta. Tá bom. Família Pax, estou conversando com o nosso querido Alexandre Garzelli, ele está com a gente na Pax há mais de 30 anos, ele é mestre místico, sabe tudo das escolas iniciáticas, é maçom, está com a gente na Madras Editora, e ele lançou um livro junto com a Bárbara Veneziani Costa, o Tarô Cósmico, o Elo Mágico. É maravilhoso, cada lâmina é uma pintura, ele é vivo, é uma energia super forte, super forte, né? Sim. E é muito interessante, né, que dentro, né, do que a gente está falando dos lírios, vamos relembrar, Carmen, rei, fogo de ar. Fogo de ar no nível do fogo. O fogo, ele tem a ver com o plano espiritual. Então, fogo é luz, que tem a ver com iniciação. Então, o
Lírio Lenormand, ele tem uma energia de iniciação, uma energia de iniciativa. Algo novo está para começar, mas onde esse algo novo ele deve começar? Na sua mente, na sua cabeça. Então, por que minha vida ela não parece algo imaculado? Por que parece que tem nódoas na minha vida? Por que coisas novas não estão acontecendo? Por que os caminhos não estão se abrindo? Por quê? Porque você está tendo uma resposta aos teus pensamentos. Então, toda a mudança, ela começa na cabeça. Depois, essa mudança vai para a fala, vai para o verbo. Como eu quero ter caminho aberto, como eu quero ter inovação, como é que eu quero ter felicidade e pureza na minha vida, se eu só uso o verbo para reclamar, se eu só uso o verbo para depreciar, se quando eu abro a minha boca eu não sei tratar o outro ser humano, então não tem como a vida mudar para algo novo quando as minhas palavras, né, pertencem a um ser antigo e arcaico que insiste em não evoluir, né, junto com o universo, com a natureza, que é uma constante mutação. Então, o lírio, ele é uma carta positiva para pessoas que estão dispostas a ser o melhor em matéria de criança interior, em matéria de pureza, em matéria de criatividade, em matéria de investir em metas, objetivos e empreendimentos que não apenas beneficiem a pessoa, mas beneficiem a humanidade, beneficiem o entorno, para sair de um aspecto egoísta, né? Porque, mas o lírio, ele não é ligado ao rei. Você não falou que o rei de espadas é um rei guerreiro? Gente, não há nenhum problema. Você ser guerreiro, você ter ambição, você ter coragem, você ter determinação, você lutar pelo que você quer, o problema não é este. Agora, o problema é quando nós fazemos tudo isso e naquela cultura, sabe, Carmen? Eu sou eu e antes de mim ninguém. Aí é que começa o lado sombrio do rei. Aí que começa o lado ciumento, um pouco invejoso do Zéfiro. E com essas coisas, a gente tem que tomar cuidado. Porque depois nós vamos ativar a lei de causa e efeito, né? Então, é o que eu falo. Apareceu o lírio, inspira as pessoas com o teu melhor. E as pessoas vão segui-lo, você vai ter credibilidade, você vai conseguir ampliar possibilidades de evolução de uma maneira que você nunca imaginou. Se você ora por coisas boas, né? Mas você inspira os outros com a tua luz, não vão acontecer coisas boas na sua vida. Vão acontecer coisas muito melhores do que você até conseguia imaginar. Então, é uma carta que eu fico feliz, né, quando algum cliente retira, porque a gente vê uma possibilidade, sabe o que, Carmen, de purificação na vida da pessoa. E depois que ocorre a purificação, a gente vê uma possibilidade dessa pessoa adquirir a retidão de pensamento, a retidão de verbo e a retidão de ação. E quando você tem reto pensar, reto falar e reto agir, a lei de causa e efeito, ela te retorna as melhores coisas da vida. Sim. E isso é muito interessante. Quando eu vejo aqui o Lírio Lenormand, é muito interessante, né?
Porque na minha época, é legal, né, Carmen, quando a gente começa a falar assim, na minha época, Na né? minha época, Uma hora pois é. todo mundo vai começar a falar na minha época, né? Na minha época, é interessante porque as pessoas falavam assim: olha, pensa duas vezes Hum, antes de agir. Ou falavam, uhum, pensa duas vezes antes de pensar. Isso na minha época. Só que hoje em dia, a coisa tá de um jeito que eu tenho falado para algumas pessoas, né? Quando a gente precisa acalmá-las, eu tenho falado assim: olha, pensa duas vezes antes de pensar. Porque o pensamento ele já começa errado, né? é, Então não dá, eu não vou nem falar pensa antes de agir, pensa antes de falar, porque o teu pensamento ele já tem que ser repensado, é, né? Então pensa duas vezes antes de pensar, porque a ação ela não começa no ato, a ação não começa na palavra, a ação começa na mente, né? E é muito interessante que sobre os lírios, né? É muito interessante a ligação que eles têm, Carmen, com o plano espiritual. Então, também a pessoa deve se voltar para aspectos de fé, para aspectos de sim, iniciação. sim. E eu até anotei algo muito famoso, né, que alguém disse, há 2000 anos atrás, alguém falou isso aqui, ó. Observai os lírios do campo, Sim. como eles crescem, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge da sua glória, não se vestiu como um deles. Eu adoro essa Mestre parte. Jesus o Cristo. Sim. Só que a gente precisa entender, ele era essênio, né? Os Uhum. essênios falam por parábolas. Observai os lírios do campo. Sabe o que eu entendo nesse trecho? A Hum, necessidade do ser humano contemplar novamente e se harmonizar com a natureza. natureza. Pois é. Então, essa coisa workaholic, essa coisa frenética, essa correria por lucro, por estatística, para o gráfico da empresa aumentar. Gente, pelo amor de Deus, para um pouco. É. Vai para o campo, observar lírio, observar milho, trigo, pássaro, formiga, joaninha. Para um pouco e vai se reconectar com a natureza. É. Agora, observai os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. Porque se você quer que alguma coisa cresça na tua vida, você tem que entender que crescimento também depende do repouso. Uhum. Trabalha, não trabalha em seguida de novo, não, trabalha e para um pouco, espera, dá tempo ao tempo, né? Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória, não se vestiu como um deles. É interessante, né? Porque Salomão, ele é um ícone do quê? Ele é um ícone de sabedoria, né? É um rei que ele pede para Deus unicamente sabedoria. E mesmo o próprio Salomão, o rei mais rico, mais poderoso da sua época no mundo, com toda a suntuosidade de tudo aquilo que ele fez, Uhum. ele não se comparava, né, à maneira que o lírio do campo ele se veste. Então, a verdadeira riqueza, a verdadeira prosperidade não é ostentação, não Claro, é nariz empinado, claro, é simplicidade. Então, claro. vamos ser lírios, vamos ser imaculados, vamos voltar à criança interior, vamos ser reto pensar, reto falar, reto agir, compartilhar o nosso melhor e simplesmente vivermos a felicidade da simplicidade do É. lírio do campo. E é isso aí. Ah, foi maravilhoso, como sempre, Ale. Nossa, foi tão rápido, olha só. Quase Viu? 6 horas já. Eu adorei, eu amo essa passagem da Bíblia, Olhar os Lírios do Campo, porque fala bem mesmo do que é essência e o que é superficial, né? E, infelizmente, hoje a gente vê no planeta muitas pessoas que não estão vivendo a própria essência.
Estão só projetando a energia daquilo que não existe, né? Ilusão, enfim, criação, sem dizer da internet, né? A internet é ótimo, é uma ferramenta incrível que coloca a gente no mundo ao vivo, ou mesmo depois, quem quiser assiste, não só a gente aqui na Pax, mas o planeta inteiro se comunica, né? Não existe barreira. Mas tem pessoas que vivem a ilusão da internet e que também projeta imagens, situações que não existem, né? Então, sabe, quem está fugindo de quem? Quem está se escondendo de quem? Qual é a energia, né? Eu quero dizer que essa semana é uma semana muito importante. Nós estamos aqui, para quem vai assistir depois, a nossa live, na última semana de fevereiro de 2025. No dia 26 é o dia de Shiva, é o Mahashivaratri, é uma celebração que só acontece a cada 19 anos. Shiva é o grande deus que destrói a guerra, a violência, o problema, e reconstrói um novo mundo. E tem milhões, literalmente, de pessoas na Índia rezando já desde o começo do mês de janeiro, trazendo esse momentum para que essa egrégora se fortaleça e para que a gente possa realmente, se Deus quiser, criar paz. No dia seguinte, é a Era da Iluminação, Satya Yuga, a Era da Luz, 11 anos, e no final de semana entra o Ramadã, que é o mês sagrado do Islã, onde eles jejuam durante o dia, do nascer do sol ao pôr do sol, sem comer e sem beber nada, para que Deus tenha misericórdia da humanidade e nos traga graças e milagres. E Shiva tem uma montanha, que é a Arunachala, aquela montanha no sul da Índia, que tem ligação com o Mount Shasta. E aos pés da montanha tem o ashram de Ramana Maharishi, que é um grande santo, inclusive o corpo dele está lá intacto, e vai peregrinos do mundo inteiro, e vão pessoas, turistas, entre aspas, depois acabam se encantando e acabam ficando lá. E lá eu vi 4 pavões brancos. Eu quero encerrar com essa história, porque você começou falando da loja, aí na sua cidade, né, em Santo André, onde tem a livraria, que chama Pavão Branco. E o pavão branco é uma árvore rara. Porque o pavão iluminado, aquele todo colorido, é o macho, na realidade, que tem todas aquelas cores, né? A fêmea é normalzinha. Ele é que chama atenção para acasalar e etc e tal. É porque eu amo pavão, e é o símbolo da Índia, né? Eu amo a Índia. Mas pavões brancos, e lá eles têm, e eles ficam em cima da árvore. Outra coisa que eu fiquei surpresa, porque quando a gente entra no ashram, tem uma árvore enorme do lado esquerdo, e eles estavam lá. Eu olho para cima, eu pensei, é muito grande para ser passarinho, né? E daí eles voaram para o chão e um deles abriu lá o rabo atrás, né? A energia toda. Foi maravilhoso, aquele leque assim, incrível. Então eu queria deixar registrado, porque a semana é uma semana de milagre, de graça, de transformação. Aquela é uma montanha que a placa tectônica lá não se move há 6.000 anos. A gente tem tido uma série de cataclismos aí, de coisinhas na Terra, de terremotos e de abalos. A Terra está chacoalhando e nós, seres humanos, precisamos nos chacoalhar, né? Para encontrar a paz. Eu adorei, porque o lírio é o lírio da paz, né? É o lírio da unidade, é o lírio da pureza, é o lírio de Salomão, que não conseguiu se vestir como lírio, mas ele entendeu talvez a mensagem, né? Claro. Porque ele era super inteligente, deixou um legado maravilhoso da espiritualidade e toda essa energia que nos traz a força da paz, tá certo? Ale, adorei tudo. E vamos orar pelo nosso Papa Francisco para que ele continue na Terra, se for a vontade de Deus. Obrigado. Boa semana, gratidão. Namastê. Tchau, tchau. Gratidão, namastê, família Pax.